Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Mais uma terça-feira aqui, com a oportunidade do estudo do Evangelho de Jesus, esse Evangelho maravilhoso, não é verdade? Então, para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Paulo, eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá, e é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então eu peço a Deus, rogo a Deus e a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento e o conforto. E que o Evangelho de hoje, minha gente, possa nos despertar para o chamado de Deus, tá certo? Então vamos nesse momento, serenando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, deixando de lado todas as tribulações do dia. Vamos sentindo a paz do ambiente, sentindo a luz que desce do alto. Vamos assim sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido que sempre está conosco e que nunca nos abandona. Vamos agradecendo imensamente a presença da espiritualidade, a presença dos médicos do espaço, que já se coloca ao lado de cada um de nós, já derramando o remédio que tanto necessitamos. E vamos assim agradecendo a presença de Maria, que nos envolve com o seu amor, com o seu carinho, nos envolve com o seu manto fluídico, nos trazendo paz e tranquilidade. E vamos assim agradecendo ao nosso Mestre Jesus. Obrigado, irmão querido, obrigado por todos os seus ensinamentos, por todos os seus exemplos. E obrigado, Mestre amado, por esse Evangelho bendito e redentor, por essas lições maravilhosas que nos ensina. Jesus, então, nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós, espiritualmente de joelhos, vamos agradecendo, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez aqui encarnados. Assim, Pai, agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós também perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixe cair em novas tentações, e nos livre, Pai, de todo o mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado, Senhor. Muito bem. Então, mais harmonizados, vamos então dar início ao Evangelho dessa noite. Então, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz e o amor de Jesus estejam no coração de cada um de nós. Hoje, terça-feira, dia 18 de novembro de 2025, com mais uma oportunidade de estudar esse Evangelho maravilhoso, que é o Evangelho de Jesus. Bom, gente, no Evangelho dessa noite, nós vamos estudar uma parábola, que é a parábola dos dois filhos. Essa parábola está grafada lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículos 28 a 31. Essa parábola, gente, ela é maravilhosa, tá? E Jesus, ele conta essa parábola diante de alguns sacerdotes, alguns anciões, que queriam prejudicar Jesus na sua caminhada de pregar a Boa Nova. A parábola dos dois filhos, minha gente, representa o modo pelo qual a justiça divina opera diante dos que fazem e dos que falam. Então, Jesus na parábola, ele realça a importância das atitudes
no contexto evolutivo do ser. Porque não adianta nada eu falar, ter boas intenções e não proceder de acordo com as leis divinas, de acordo com as leis de Deus. Então, certa vez, Jesus estava ensinando no Templo de Jerusalém, que era muito comum, aproximou-se dele os sumos sacerdotes, os anciões do povo e toda a casta farisaica. Então, eles disseram assim para Jesus: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu essa autoridade? Jesus, então, muito sábio, sabendo das intenções daqueles homens, em resposta disse a eles assim: eu também vou perguntar uma coisa para vocês. Se vocês me disserem, eu também vos direi com que autoridade faço essas coisas. E pergunta então Jesus àqueles sumos sacerdotes: o batismo de João Batista era de onde? Era do céu ou era do homem? Eles então ficaram pensativos e começaram a argumentar entre eles e dizendo um ao outro: se nós dissermos que é do céu, ele nos cobrará. Sendo assim, por que razão não credes nele? E se dissermos que é dos homens, teremos a multidão contra nós, pois todos consideravam João Batista um profeta. Então responde Jesus, responderam aqueles homens, os sacerdotes e os anciões a Jesus: nós não sabemos. Então Jesus disse assim: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Aí então Jesus conta a eles uma parábola, que é a parábola dos dois filhos. Veja que profundidade tem esse ensinamento de Jesus. Então Jesus disse assim: mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e aproximou-se do primeiro e disse: vai trabalhar na minha vinha? E em resposta ele disse: não quero, não vou. Mas depois ele se arrependeu e foi. Então aproximou-se do outro filho e disse a mesma coisa. E em resposta o filho lhe disse: eu vou, Senhor. Mas não foi. Então pergunta Jesus aos sacerdotes: qual dos 2 filhos fez a vontade do Pai? E eles responderam: o primeiro. Então, concluindo a parábola, disse Jesus: amém, amém. E vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro no reino de Deus do que vocês. Porque João Batista já veio até vós no caminho da justiça, e não creram nele. Já os publicanos e as meretrizes creram. O primeiro filho, que é o que disse que iria, mas não foi, é comparado aos publicanos e às meretrizes, ou seja, as pessoas marginalizadas, sem tradição religiosa, transgressores das leis morais. Mas, no entanto, eles acreditavam e praticavam as verdades espirituais. E o que é melhor, se transformaram em pessoas virtuosas. Os publicanos e as meretrizes, que eram tidos como criaturas contaminadas pelo pecado, mas tão logo receberam as advertências esclarecedoras proferidas por João Batista nas margens do Rio Jordão, arrependeram-se do mal praticado e, através de uma luta interior, reformaram-se e passaram a fazer a vontade do Pai. Então, a princípio, é como aquele filho que disse: eu não vou, mas depois foi.
Aos sacerdotes religiosos, aos escribas, aos anciões e aos fariseus e aos saduceus, que eram pessoas respeitáveis socialmente, né? Mas são pessoas que prometem, mas não cumprem as suas promessas na sua vinha evolutiva do Senhor. Porque tudo que eles faziam, minha gente, não era em benefício dos menos favorecidos, e sim em seu benefício próprio, né? Diferente de hoje, né? Os sacerdotes de hoje, né? Não vivem em luxo nem em riqueza, né? Então, aos escribas e aos fariseus e aos sacerdotes e ancião estava depositada toda a tarefa de esclarecer ao povo e norteá-los ao caminho da verdade, ao caminho do amor, ao caminho do cumprimento do dever, que era a quem o Pai esperava a execução da sua vontade soberana, porque eles tinham o conhecimento, porque eles eram conhecedores das Escrituras Sagradas, eles eram conhecedores das leis divinas. No entanto, eles decapitaram João Batista, perseguiram os apóstolos e até crucificaram Jesus, deixando assim de cumprir os compromissos assumidos perante ao Pai. Porque quando eles receberam todo o entendimento que foi emanado pelo Pai, porque eles foram os escolhidos, eles não assumiram essa responsabilidade que Deus confiou a eles. Então, desse modo, Jesus censura a indiferença que os sacerdotes e os doutores da lei deram a João Batista. E que, mesmo enxergando os seus erros, eles não aprenderam e não se arrependeram. Então, eles estacionaram no caminho rumo à evolução espiritual. Teologicamente, minha gente, os judeus não consideravam o arrependimento como uma condição indispensável para a sua evolução espiritual. Eles achavam que só o fato deles orarem em voz alta, se aparecer diante da multidão, mostrar que eles sabiam mais, eles achavam que já era o suficiente. E essa tese, quem pregava era João Batista, mas eles não ouviram João Batista. Não conseguiram compreender os ensinamentos trazidos por João Batista. Ao longo da nossa jornada, minha gente, na nossa caminhada evolutiva, nós recebemos a todo instante esse convite honroso do nosso Pai para o trabalho na nossa transformação interior, na nossa mudança interior. Deus, minha gente, na sua bondade, na sua sabedoria e na sua justiça, não deposita sobre os nossos ombros um peso que nós não podemos carregar. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão todas as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, minha gente. Bem-aventurado os que houverem trabalhando na seara do Senhor com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade. Deus procede nesse momento, minha gente, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. A lei, ela é clara, é serena e justa. Fica apenas um grande apelo. Vai hoje trabalhar na minha vinha. Isto é, cumpre o teu dever, corrige-te, aperfeiçoa-te, procurando conhecer a ti mesmo em primeiro lugar. De vez que a cada um será dado conforme as suas obras, e não conforme a crença que nós adotamos
e não conforme a religião que nós adotamos, porque é fora da caridade não há salvação, tá certo? Ou ainda, né, as cerimônias que nós praticamos, percebe, gente? Vamos nos lembrar sempre que é fora da caridade não há salvação. Esse é o legado deixado por Jesus. A prática da caridade, o amor ao próximo, a ajuda sem interesse. É ajudar, minha gente, com o coração. Ajudar de uma forma que nós não humilhemos o nosso semelhante, mas que possamos trazer um conforto para ele. Tá certo? Então vamos assim, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecendo a Jesus por essa oportunidade do Evangelho, de estudar esse Evangelho maravilhoso. Agradecemos por essa luz imensa que é derramada sobre nós nesse momento. Essa luz que é uma luz que cura. E nós vamos assim, humildemente pedindo ao Pai que nós possamos dividir essa luz com aqueles que se encontram nesse momento em aflição, em dificuldade. Que essa tua luz, Pai, possa chegar àqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa tua luz bendita, Pai, possa chegar às penitenciárias, aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, aos manicômios. Que essa tua luz bendita, Pai, possa chegar nesse instante à casa dos nossos familiares e que lá possa tocar cada coraçãozinho, despertando ali o amor, a compreensão e principalmente, Pai, o perdão. Que essa luz, Pai, possa também ficar em nossos lares. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Pai, àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Pondes, meu Pai, no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a tua bondade se estenda sobre tudo que criastes, e piedade, Pai, para aqueles que ainda não te conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado, Senhor. Muito bem. Quero agradecer a todos pelo carinho, agradecer pela presença, desejar a todos uma semana maravilhosa e que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Até o próximo Evangelho.